Fala galera do YouTube, Douglas da DTS Manutenção e Aprendizagem, e no vídeo de hoje vamos falar de carburador, beleza? Carburadorzinho aí do motor estacionário. Quem está acompanhando nossa série aí, a gente já está nos finalmente aqui para fazer nosso motor funcionar, e nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma limpeza no carburador, tá? Quem acompanhou a série desde o início aí, viu que esse motor ele veio sem carburador. Então eu precisei comprar um carburador novo para a gente poder fazer ele funcionar. Esse carburador aqui, ele tá zero, tá? Ele funcionou, se eu não me engano, coisa de 10 minutos. Que foi só o tempo que eu funcionei o motor ali pra gente ver como é que ele tava antes da retífica. Porém, ele tá guardado já faz um ano. Então, acho interessante a gente dar uma limpeza, porque muito tempo parado, né? Tava dando uma olhada por dentro aqui, tem muita poeira. Então a gente vai aproveitar e ter uma aula aí sobre carburador. Esse vídeo aqui não entra na série porque vai ser um vídeo genérico, entendeu? Então isso aqui vai servir para todos os motores que tiver esse tipo de carburador aqui. Então a gente vai fazer uma aulinha bem completa, desmontar ele 100%, explicar cada item, para que serve, como que funciona, e você acompanha a gente aí no passo a passo. Bom, então vamos lá. Então aqui a gente tem o nosso carburador, tá? Vamos dar uma conhecida aqui geral antes da gente iniciar a desmontagem. Então aqui, olhando ele pela parte de trás, a gente tem essa borboleta aqui, ó, que quando a gente move essa alavanca, ela se fecha. Isso aqui é o afogador, tá? E para que serve? O afogador a gente utiliza geralmente nas primeiras partidas do motor, tá? O motor está gelado, o motor está seco, ou seja, ele não tem combustível dentro dele. Então é necessário que a gente deixe a mistura mais rica, ou seja, mais combustível do que ar, para ele poder entrar em funcionamento. Então vocês vão ler aqui no manual, na primeira partida, você aciona o afogador e aí você dá na partida. Ele vai pegar, vai ficar meio quadradão e a hora que você abre o afogador, ele estabiliza, aumenta a rotação e aí começa a funcionar sereno. Então essa é a função dessa borboleta. O que ela faz? Quando está fechada, ela restringe a passagem de ar e aí o motor puxa mais combustível, deixando a mistura mais rica. Aqui não tem segredo, a gente para retirar é só encaixada, essa alavanca aqui, a gente retira. Do lado dela aqui, a gente já tem acoplado nesse carburador a torneirinha, tá? Que a mangueira do tanque desce, entra por aqui, e aqui é a torneira. A gente abre e fecha para o motor poder funcionar, né? Terminou de usar, você fecha, para não correr o risco daquela pressão do combustível danificar a agulha da boia aqui. Então, quando você vai abrir, quando você vai usar, você abre e aí o combustível flui normal. Importante desmontar também, porque sujeira, tá? Às vezes pode descer sujeira e parar aqui na torneira e obstruir o combustível. E o motor vai dar falta de combustível, não vai funcionar também. Então aqui não tem segredo, a gente tira a parte de cima dela aqui, ó, soltando esses dois parafusos Phillips, que a gente tira a tampa, e aqui é o conjunto, ó. Então a gente tem uma mola aqui na parte de cima, tá vendo? É uma arruela mola isso aqui, para dar pressão, é o que deixa ela firme. E aqui a gente tem um conjunto, uma borracha que faz a vedação. Então, aqui ó, a gente tem a galeria, conforme fecha, essa parte reta aqui, ela tampa os furos aqui, ó, e aí restringe a passagem do combustível, ele não passa de um lado para o outro. Quando a gente abre, a gente alinha essa galeria aqui com os furos, e aí o combustível circula. Então aqui é basicamente tirar essa borrachinha aqui, ó. Muito cuidado para ela não se rasgar, né? E ó, eu usei poucas vezes, mas já criou uma meleca aqui, ó. O que acontece? A nossa gasolina não é lá grande coisa. Então ela seca, evapora, e aí cria essa melequinha aqui. Com o passar do tempo, isso aqui vira um granulado. Ele fica um granuladinho marrom. E acaba entupindo. Então isso aqui, ó, é a parte de cima da nossa torneirinha. Na parte de baixo aqui, a gente tem uma espécie de reservatório. Então aqui é só tirar. É como se fosse um reservatório para a gente ter uma alimentação constante aqui da cuba, né? E ó, como eu disse para vocês,
Aqui a gente tem a borracha de vedação. Também vou tirar ela aqui com cuidado. E olha aqui dentro o granulado que eu mencionei. E pode ver, esse motor ele não é 2 tempos. Ele é um motor só funciona com gasolina mesmo. E mesmo assim, ó, a meleca aqui, ó. Então isso aqui acaba entupindo o carburador. Então por isso que é importante fazer a desmontagem 100%. Seguindo com a desmontagem aqui então, agora a gente vai para a parte de baixo. Desmontar aqui a parte da cuba. Então aqui a gente tem 2 parafusos. Esse central é o que prende a cuba no carburador, tá? Esse lateral aqui, ele é apenas um sangrador, tá? É para você, vamos supor, teu motor vai ficar muito tempo parado. O que você faz? Você abre aqui esse sangrador e esgota, fecha a torneirinha e toda a gasolina que estiver parada aqui dentro da cuba, ela vai sair e aí você guarda teu motor sem combustível dentro, tá? Então aqui a gente tira ele, tem um anelzinho de vedação e agora a gente retira o do meio aqui, que é o que prende a cuba. Mesma coisa, também tem um anelzinho de vedação e aqui ó, a gente tira a cuba. Pode ver que a sujeira não ficou parada aqui na cuba. Por quê? Porque eu esgotei o carburador quando eu encostei o motor. Então não ficou aquela meleca aqui dentro. Não criou, não deu tempo de criar. Aqui, como provavelmente ficou um pouco de combustível na torneira, criou essa meleca. Agora aqui a gente tem a boia. Não tem segredo, é só tirar o pino aqui, ó. Puxa ele devagarzinho. E puxa lá para cima aqui. Junto com a boia sai a agulha. Essa agulha aqui que controla o fluxo de combustível que entra dentro da cuba. Ela é presa na boia aqui e tem uma mola que auxilia da pressão para ela vedar. Então aqui a gente só empurra, puxa ela de lado e aqui ela sai. Aqui tem a mola. Então a gente vai limpar tudo isso daqui. E agora, aqui dentro, ó, onde a gente tem a fixação da cuba, lá dentro a gente tem um giclê, tá? O giclê de alta e também o tubo misturador. Então com uma chavinha aqui, ó, a gente tira o giclê principal, né, que a gente chama de giclê de alta, e a flauta, né, que seria o tubo misturador. Então o que acontece? Esse giclê ele vai dosar a quantidade de combustível que vai subir, tá? Ele tem um furinho aqui, ó. O número desse aqui é 75. Então ele tem um furinho aqui e é por aqui que passa o combustível, tá? Esse combustível ele vai entrar aqui nessa flauta e essa flauta ela sai para fora no venturi aqui, ó, que é onde está entrando o ar. Então esse ar que passa por aqui faz a sucção do combustível. Esses furinhos que tem nela aqui, ó, é para transformar, fazer a mistura desse combustível, deixar ele pulverizado, né, misturar com o ar, e aí entra só aquela névoa, é como se fosse um gás mesmo, né, para dentro do motor. Então é isso aqui que faz essa mistura de combustível e ar. Então é importante, nesse aqui a gente está vendo que está zero, tá? Não está nada entupido, tal. Mas é importante, se teu motor tem muito tempo de uso aí, tirou, passar uma agulhinha aqui, ó, ou um pedacinho de arame para poder desentupir, mas com cuidado, porque esse material aqui é um material muito mole. Então tem que ser algum objeto mais fino que o furo aqui. Por quê? Qualquer objeto um pouquinho mais grosso ou da mesma bitola do furo, pode acontecer de comer o material e abrir esse furo. Aí o motor fica dando excesso de combustível. Então tem que tomar muito cuidado aí para desentupir de uma forma tranquila. A flautinha aqui também, ó, a mesma coisa, tá? São vários furinhos, ó, tem uns furos maiores, uns furos menores. Então tem que tomar esse cuidado aí para desobstruir, se tiver obstruído, né? Bom, então agora aqui, a única coisa que falta para a gente tirar é a borracha de vedação aqui, né? O anelzinho de vedação.
E agora, a gente volta aqui para a parte de cima do carburador. Debaixo desse parafuso que funciona como batente da aceleração aqui, ó. O que acontece? Debaixo dele, essa pecinha preta aqui, ó, a gente tem o giclê de marcha lenta. Então, muito importante tirar para poder fazer a limpeza também. Se teu motor não está dando marcha lenta aí, pega e morre, o problema pode ser isso daqui. Então aqui a gente tira o parafuso. Esse parafuso aqui ele já funciona como uma trava. E aqui, ó, tem o giclê de baixo, o giclê de lenta. Ele é só encaixado, ó. A gente puxa ele aqui. E é isso daqui, ó. Ele também é um giclezinho bem pequenininho. Tem um furinho aqui, ó. E as duas galerias que transpassam de um lado para o outro aqui. Como é que funciona isso daqui? O motor, quando ele está funcionando na marcha lenta, o que acontece? A borboleta de aceleração aqui, ó, ela está praticamente fechada. Então a gente não tem ar suficiente entrando para fazer a sucção pelo tubo misturador aqui, que seria o tubo de alta. Isso aqui só vai funcionar na hora que o motor estiver acelerado em alta. Então, para funcionar na marcha lenta, existe um circuito paralelo, tá? Por isso que eu falo que o carburador se divide em circuito de alta e circuito de baixa. Então, se a gente olhar aqui, ó, no tubo principal, que é por onde sobe o combustível, a gente tem uma derivação lateral aqui, ó. Tá vendo? O combustível ele vai entrar aqui pelo giclê principal, ele sobe, só que aqui tem uma derivação. Essa derivação é para alimentação de baixa. Então pode ver que ela vem ligada aqui na galeria de cima, ó, onde estava aquele giclê que a gente acabou de tirar. Então como é que funciona? É basicamente o mesmo funcionamento do sistema de alta, só que em escala reduzida, para funcionar com pouco ar, com pouco combustível, porque o motor precisa funcionar na marcha lenta, não vai exigir tanto do motor, tanto combustível. Então a entrada de ar, como a borboleta vai estar fechada, ela deixa de ser aqui pelo ventule principal e passa a ser por esse tubinho na lateral aqui, ó. Então esse ar ele vai entrar por aqui. Esse giclê aqui, ele dosa o combustível, que ele puxa do tubo paralelo aqui, ó. Aqui vai estar cheio de combustível. Parte do combustível vai passar por esse furinho. E aqui, nesse orifício que transpassa aqui, está passando o ar. Então faz o sistema de sucção que a flautinha faria. Então, tudo isso é controlado pelo parafuso de regulagem da mistura, que é esse parafuso na lateral aqui, ó. Muita gente fala que é parafuso do ar, mas não é. Isso aqui é como se fosse uma torneira. O que acontece? A saída dele aqui, ó, ela é depois da borboleta principal. Então, a borboleta está fechada e isola daqui para trás. Então, esse parafuso, como ele está na frente dela, o vácuo do motor, sobe e desce do pistão, cria um vácuo aqui para puxar combustível. Então, quanto mais eu abro aqui esse parafuso, o que acontece? É como se fosse uma torneira. Eu abro mais a passagem para que o vácuo atue nessa linha de baixo aqui e puxe mais ar e mais combustível pelo nosso giclê de baixo aqui. Entendeu? Então, isso aqui nada mais é do que uma regulagem da mistura. Se eu abrir mais ele, vai passar mais ar e mais combustível. E se eu fechar, vai passar menos ar e menos combustível. Então, a regulagem aqui, muita gente se preocupa com isso daqui. Quantas voltas eu tenho que deixar? Padrão, que vem ali no manual para a gente partir da regulagem, é em torno de 2 voltas e meia. Só que isso vai variar de motor para motor, de carga para carga, entendeu? Então, isso aqui eu vou deixar com 2 voltas na hora de fazer a montagem. E depois o ajuste fino eu faço com o motor funcionando. Então aqui também a gente faz a desmontagem, é só tirar o parafuso. E esse combustível, aqui ó, a gente tem a mola, né? E uma pontinha aqui que faz a regulagem. Então como é que funciona? Não é por esse orifício aqui do parafuso que sai o combustível. Se a gente olhar, não sei se vocês vão conseguir ver aí, minha câmera não vai pegar. Mas um pouco para trás desse furo aqui do parafuso, a gente tem 4 furinhos, bem pequenininho. É por ali que entra esse ar e esse combustível do circuito de baixa. Esse parafuso, ele só vai liberar o vácuo.
para poder puxar mais ou puxar menos. Mas é por aqueles furinhos lá de trás que tem a entrada, né, literalmente, do combustível e do ar no circuito de baixo. E como é que eu regulo? Como é que eu sei que está numa regulagem boa? Primeira coisa, a gente tem que fazer o motor funcionar. Tá? E depois dessa pré-regulagem aí, a gente vai acelerando, acelerando, acelerando. Se ele acelerar de boa, o motor subir o giro e aí o circuito de alta já entrar em funcionamento e alimentar o motor legal, beleza, é essa a regulagem. Agora, se porventura, conforme eu vou acelerando, eu percebo que o motor tem um apagão, ele tem uma oscilação e depois ele firma, ou então ele apaga, a hora que eu estou acelerando ele pum, corta, é porque está faltando combustível. Então, o circuito de baixa, ele tem que alimentar o motor até que eu tenha vácuo e pressão suficiente de ar passando aqui para o circuito de alta entrar em funcionamento. Então é esse ponto aí que a gente tem que achar. Então funciona assim, como que eu regulo? O motor está funcionando, beleza. Aí acelerei, está acelerando normal? Beleza, eu venho aqui e vou fechando. A hora que eu acelerar e ele negar, der uma cortada, der uma oscilada, eu já sei que está faltando combustível nesse sistema de transição. Aí eu abro mais um pouquinho, em torno de meia volta, e aí eu acelero. Se ele ficou beleza, está funcionando normal, é essa a regulagem, entendeu? Não pode ficar nem jogando combustível de mais, nem combustível de menos. Ele tem que fornecer combustível suficiente até o circuito de alta entrar em funcionamento. Bom, então agora aqui não falta mais nada para desmontar. A gente já está com o nosso carburador 100% desmontado. A gente já sabe o funcionamento de cada item, para que serve, aonde é que vai. Então agora a gente tem que partir para a limpeza. Se esse carburador tivesse muito sujo, carburador com terra, com... o que eu ia fazer antes? Primeira coisa, eu ia dar uma passada de gasolina só para tirar o excesso de óleo, de terra que tivesse grudado nele, beleza? E depois eu ia aplicar aquele descarbonizante de TBI, tá? A gente compra em qualquer autopeça aí, hoje em dia é bastante comum. O que eu iria fazer? Aplicar o descarbonizante, geralmente ele fica agindo em torno de 5 a 10 minutos, e depois eu dou uma pincelada, né, para tirar o excesso, alguma sujeira que ele soltou, e aí eu levo para a máquina de ultrassom. Como esse carburador aqui não está tão sujo, o que eu vou fazer? Eu já vou levar ele direto para a máquina de ultrassom para poder fazer a limpeza. Tá? A única coisa que eu vou fazer é passar um produto aqui para tirar, com um pano, para tirar essa crostinha que a gente viu aqui do combustível, né, da gasolina, e aí levar todos os itens para a máquina de ultrassom. Eu estou pegando aqui, isso aqui é o próprio detergente que eu uso ali na máquina de ultrassom, e eu já vou passar aqui com um pano. A gente já percebe que já soltou todo aquele granulado. Bastante tranquilo. Eu não tenho a máquina de ultrassom. Como é que eu vou limpar o carburador? Galera, eu limpei muito, mas muito carburador mesmo sem máquina de ultrassom. Entendeu? Se você fizer isso que eu estou falando, comprar aquele descarbonizante de TBI, vai funcionar bacana. Aquilo ali, ele limpa pra caramba. Só que você tem que ter um cuidado a mais, né? Que nem... O problema dos carburadores são essas galerias internas aqui. Essas peças que a gente tira e desmonta, não tem problema. Por quê? Você tirou a peça, você vai conseguir desobstruir ela ali sem erro. O problema são as galerias internas, que nem essas derivação aqui, desses tubos, aqui onde fica a agulha, a galeria, que nem o combustível ele entra por aqui, aqui eu tenho uma galeria. Então, a sujeira que porventura estiver parada aqui dentro é mais complicado para tirar, tá? Você pode colocar o bico do descarbonizante aqui, apertar, ver se vai sair um fluxo bacana aqui e tal. Então, você consegue fazer um serviço também 100%. Aqui, esses orifícios, tá vendo aqui, Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Pega o bico do descarbonizante, coloca aqui, aperta, vê se está passando de um lado para o outro, porque são todas interligadas, são galerias interligadas. Então, você vai ter que ter mais atenção. Ali na máquina de ultrassom, já é mais tranquilo, porque a gente colocou o carburador lá dentro, o ultrassom ele vai quebrando tudo isso que está aqui dentro, entendeu? Não precisa ficar passando muita coisa. As ondas, né, e o detergente ele penetra aqui e começa a quebrar isso aqui e vai soltando a sujeira. Fica uma limpeza mais 100%, né? E você fica menos despreocupado também, porque você sabe que o serviço ali está ficando bala, beleza?
Então agora é levar tudo ali para o ultrassom, fica ali meia hora e depois a gente retorna para fazer a montagem. Bom, tudo aqui dentro da máquina de ultrassom, tá? Aqui, o pessoal me pergunta muito, o que a gente usa aqui dentro? Aqui é uma água e um detergente próprio para a cuba de ultrassom, tá vendo? Esse detergente aqui, ó. Então para cada 100 ml do detergente, a gente coloca 900 ml de água e aí fecha 1 litro, né? Que nem essa cuba minha aqui, ela é de 1 litro. Por quê? Ela já é acoplada na máquina de limpar bico. Mas um conselho que eu dou para vocês aí, se for mexer só com carburador, somente motor de polpa, que é carburador maior, compra a cuba de 3 litros, tá? Uma cuba maior. Porque às vezes o carburador é muito grande, fica complicado. Eu tenho que dar o banho aqui em 2 etapas. Primeiro eu viro ele de um lado, depois eu tenho que virar ele do outro. Numa cuba maior, mais pra frente eu vou até comprar uma cuba maior, para aí cabe esse problema. Beleza? Então aqui a gente liga ela. Já está na função ultrassom, olha lá, ultrassom. Olha lá. Colado nela, aqui no fundo dela, tem uma peça que faz a vibração, né? A vibração do ultrassom. E aí, o detergente e a água vai penetrando em todos os orifícios aí da carcaça do carburador e vai quebrando a sujeira. Depois que a gente tira o carburador, fica tudo aquele granuladinho no fundo da cuba. Uma sujeirinha que é aquela solta e desce. Finalizado o serviço então na máquina de ultrassom, depois do que eu fiz? Bati uma água, né, com pressão para tirar o detergente e depois a gente finaliza com o ar comprimido. Passa um arzinho para tirar o excesso de água. E agora a gente vai fazer a montagem novamente. Tá? Agora aqui você pode montar da forma que você quiser. Pode ser o processo reverso ou pode ser do jeito que você achar mais fácil. Eu, para seguir a sequência aí, vamos montar no sentido reverso, né? Então a última peça que a gente tirou foi a agulha de regulagem da mistura. Coloco ela aqui novamente. Aqui o aperto é com bastante cuidado para não correr o risco de amassar a ponta dela. Porque, como eu disse, esse material aqui é um material bem mole. Então a gente vai só devagarzinho, encostou. Olha lá, encostou. Agora vamos abrir em torno de 2 voltas. Meia, uma e meia, 2 voltas. Como eu disse, depois que a gente fizer o motor funcionar, a gente dá o ajuste fino. Aqui a gente já vem com o nosso giclezinho, né? Ele encaixa aqui, ó. Tem um chanfro certinho. Tá vendo? A peça ela é chanfrada aqui, ó. Ela é reta. E aqui na carcaça do carburador também tem um pino. Então ele encaixa direitinho ali. E acabou. É isso aqui. O parafuso superior, que é o batente do acelerador, ele já funciona como trava, né? Ele já vai segurar o nosso giclezinho ali. Aqui também a gente vai fazer o ajuste fino na hora que o motor estiver funcionando, né? Agora a gente vem tubo misturador. Lembrando, ó, essa parte onde a gente tem duas argolinhas aqui é para baixo, que é onde calça o giclê aqui, né? O giclê vem e ele apoia aqui. E essa parte que tem o bico aqui, ó, é para cima. Então a gente coloca aqui porque esse bico, se a gente olhar aqui, ó, aonde ele aparece lá dentro, lá, o bico amarelinho do tubo misturador. A hora que o ar entra por aqui, cria uma pressão ali e puxa o combustível para dentro do motor. Agora vem o giclê principal. Tomar muito cuidado também, porque não apertar demais, porque ele quebra fácil. E também para espanar. Isso aqui para espanar é 2 palitos. Então, ó, ele encostou, um apertinho de leve. Acabou. É isso aqui. Agora a gente vem com a agulha e a boia. Aqui é o processo reverso, a gente encaixa a mola.
Essa agulha aqui, ó, é a tal da agulhinha com ponta emborrachada ou ponta de Viton que o pessoal fala. Então aqui, ó, antigamente era um aço, né? Era toda de metal. Então eles colocaram agora esse é um revestimento de borracha aqui, eles chamam de Viton isso aqui. E isso daqui ajuda na vedação. Só que com o tempo ele se deforma. Então sempre olhar a agulha de frente assim, ó, ela tem que ser linear aqui, ó. Se ela tiver ondulação, tem que substituir a agulha. É sinal que ela está com desgaste. Então aqui na boia a gente encaixa ela novamente, a mola fica por baixo, né? E a travinha corre por cima aqui, ó. Encostou. Essa boia não tem regulagem, ela é um corpo só, não tem aquela latinha para se preocupar em regular. Desceu aqui, só colocar o pino. E agora, para finalizar a parte de baixo aqui, é só a gente colocar a cuba. O anel de vedação. Encaixa na cava aqui, ó. Agora a gente vem com a cuba. Aqui a gente pode regular ela para o lado que a gente quiser, tá? O ideal é que fique de uma forma fácil para você acessar o sangrador lateral aqui, né? Se eu não me engano estava dessa forma aqui, mas isso aqui também não tem problema, se precisar ajustar no motor lá, depois a gente ajusta. O parafuso de fixação. Aperto de leve, porque é tudo item sensível, não precisa sangrar para apertar. Se a borracha que estiver boa, encostou, vedou, não tem dessa. Então, ó, parafuso encostou, dá um apertinho. Parafusinho do dreno, né, do sangrador. Apertou de leve. E agora a gente tem que finalizar montando a torneira. Então, primeiro a parte de baixo aqui, né, que a gente já tirou. O que eu vou fazer? Eu vou passar um desengripante. Como eu não vou fazer a montagem agora, pelo menos fica uma camada protetora aqui na parte interna. Aqui a gente coloca a borrachinha de vedação e vem com o reservatório. Esse reservatório aqui é para manter um fluxo, porque até o combustível descer, para não ficar dando bolhas de ar, né, para dentro da cuba, esse reservatório ele acumula um pouco de combustível aqui para manter um fluxo constante. Aqui também não é muito aperto, porque a gente viu que é a borracha que está lá embaixo. Então se eu apertar demais aqui, eu esmago ela lá. Então ela encostou. Aí, ó, deu um apertinho. Acabou. É isso aqui. A parte de cima, borrachinha de vedação. Isso aqui, um macetezinho. De repente está vazando na torneirinha. Você desmontou, viu que isso aqui está colado aqui onde está desgastado. Você pode virar ela ao contrário, tá? Que aí às vezes funciona, você vai conseguir aí sanar o vazamento até chegar uma peça nova. Agora a gente vem com a torneira. A mola, não pode esquecer da mola, que é essa mola aqui que dá pressão para ela poder vedar. E por fim, a tampinha. Os dois parafusos. Aqui, como a mola dá pressão, é basicamente encostar. Aqui a gente faz o teste, só assoprar. Fechado, não passa nada. Aberto, tá? Zero bala. E por fim, a nossa haste do afogador, né? Então tá limpo e montado nosso carburador. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. A gente trabalhou um pouco em cima do carburador aí, entendeu como é que funciona, tá?
Agora a gente vai dando sequência. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu joinha aí pra gente, tá? Galera, os amigos patrocinadores, muito obrigado. Vocês aí estão contribuindo com a gente aí, pra gente seguir com o nosso trabalho aqui. Agradeço de coração mesmo, tá? E se você gosta dos nossos vídeos aí, a gente te ajudou de alguma forma e você quer dar uma força pra gente, na descrição aí tem o linkzinho do amigo patrocinador, tá? Não é assinatura mensal, não é nada, você contribui quando quiser, da forma que quiser também. E também não é obrigatório, beleza? Isso aí é, como que se diz? É aquela história, é uma troca de gratidão aí, beleza? Então, até os próximos vídeos e é isso. Até mais, galera!